Fala galera, boa tarde, tudo bem? Mais um episódio do Performers Cast, 8º episódio, hoje um convidado muito especial, o Diego, ele é meu primo, já ele vai se apresentar melhor para vocês, mas é um cara super do bem, que vai contribuir muito aqui no nosso bate-papo, um cara que eu sempre admirei, que sempre levou uma vida na parte espiritual muito bacana, construiu uma família sensacional, empreendeu e está se dando muito bem e veio compartilhar a experiência com vocês. Mas antes de passar a voz para ele se apresentar, precisamos agradecer nossos queridos patrocinadores, né, Lucão? É isso aí, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde a todos. A todos, né? A todos. É isso aí, galera. Obrigado aos nossos patrocinadores. Vou falar um pouco aqui. Paleta Café, que contribui com a gente aí desde o início. Cooks Break, daqui a pouco a gente vai fazer a degustação, que é a parte mais Hoje tem novidade, hein? Novidade do cardápio eu trouxe aí pra galera. Sim, nem tô com fome. É isso aí. E aí a gente tem o Instituto Garbulha, né? Quem já sabe aí já conhece, os patrocinadores premium, Visa Imagem Masculina, minha empresa também, Humano Cosmético, linha cosmético masculina aí, pessoal, também depois a gente deixa o link aí pro pessoal acompanhar também, verificar os produtos. Pulpet, linha de pet shop aqui de São Carlos, empresa também aí do Diego e da Bruna, empresa crescendo, bem legal também. E Bertassini Construtora, né? Empresa aí que entrou aí, do Lucas Dias aí, nosso parceiro aqui que veio no podcast também. Espero que vocês acompanhem aí nossos patrocinadores também. Todos nossos patrocinadores totalmente de confiança, pessoas do bem também. E é claro que a gente só vai trazer aqui pessoas que a gente confia em indicar, porque indicação é uma coisa muito séria, né? Então, a gente não pode divulgar e complicado. Então, a gente tá divulgando pessoas assim, além de tudo, tem nossas empresas aqui no meio, né? Então, a gente tá divulgando empresas aí que são pessoas do bem, que a gente acredita aí que estão acreditando no nosso projeto e a gente tá confiando também de pôr nossa cara a tapa aí para poder divulgar empresas boas aí no mercado. Bom, sem dúvidas. Vamos ao que interessa então. Diego, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua participação no nosso programa. Gostaria então que você se apresentasse, falasse um pouquinho de melhor para você, aí para nossos convidados aí, para nossa plateia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas, Garbulha. É um prazer estar aqui com vocês. Também é um espelho para mim, mais novo que eu, mas é aí um espelho para nossa família, empreendendo já também um tempo aí com o Instituto Garbulha. É muito bacana ver a evolução, né? Pessoal, profissional e familiar. Lucas Anato, prazer. Primeira vez que a gente se vê também. Não deixa de ser um espelho pra gente, empreendendo aqui na cidade de São Carlos já há um tempo aí. Vários amigos meus são clientes de vocês lá, eu ainda não tive a oportunidade, mas se Deus quiser vamos ter. Vamos falar de mim, eu sou o Diego, hoje sócio proprietário da Lud Cor Tintas aqui em São Carlos. A gente está há um pouquinho mais de um ano aí no mercado. Sou formado em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda, né? Tenho 2 pós, gestão estratégica do varejo e liderança inovadora. E estamos aí hoje na frente aí da Lud Cor Tintas, trabalhando aí e tentando fazer diferente no meu ramo aí hoje. Excelente, Diego. E bacana, né? Um pouco mais de um ano, você falou a empresa? Isso. Já teve um crescimento significativo. Eu lembro que você começou no endereço, teve que mudar de endereço por conta de espaço de estoque. Sim, nós inauguramos em 27 de abril de 2024, né? A gente começou com uma estrutura pequena, acho que dava uma média de 70 metros quadrados lá. E o nosso produto, ele é um produto volumoso, né? Infelizmente, a gente tem que ter algumas coisas, além da parte de estrutura, de tinta, as prateleiras, máquinas, a gente precisa de espaço para organizar aqueles itens que tem um giro diário. E, infelizmente, às vezes é um balde, é uma barrica, alguma coisa que tem um volume grande. Mas a gente começou com o pé no chão, né? Para entender como que ia ser essa questão. Eu venho de CLT, 19 anos trabalhando com tinta, mas sempre fui funcionário. Então, a gente tem que começar com o pé no chão para ver como que vai ser o mercado, né? E aí, foi se passando alguns meses, a coisa foi acontecendo, trabalhando com seriedade e disciplina, né? Sim. E aí, surgiu a oportunidade de um novo ponto, né? Com espaço 4 vezes maior. A gente conseguiu acertar ali questão de valores, o aluguel, e a gente fez essa mudança já. Quando foi em novembro, a gente já passou para o novo prédio. Então, a gente conseguiu trabalhar a fachada, que ali era um pouco mais limitado para o nosso negócio. E graças a Deus, aí hoje a gente tem um espaço maior, bem mais aconchegante para o nosso cliente.
Bacana. Até pro pessoal conhecer aí, qual que é o endereço hoje, atual ali? Hoje nós estamos ali na Miguel João, número 720, né? Bem próximo ali da Caixa Econômica, na rua descendo ali, né? Então, nós temos lá estacionamento para o cliente, é um ponto bacana. Você comentou sobre ser um produto um pouco diferente, né? O que seria nesse mercado aí das tintas, assim, o que você acha que você tem feito diferente dos demais, assim? Tá, vamos lá, Lucas. Hoje nós temos grandes lojas aqui na cidade de São Carlos. Inclusive, eu tive o prazer de trabalhar em algumas delas, né? E, assim, hoje a gente... O que é o meu diferencial, eu costumo dizer, né? Quando a gente abre a empresa, a gente coloca um planejamento ali e a gente foca em um determinado ponto para você iniciar. E como eu trabalhei em algumas dessas grandes, eu costumo dizer o seguinte, eu sei os pontos fortes e os pontos fracos a melhorar dessas empresas. E aí você vai falar, vamos montar a empresa hoje, a gente precisa trabalhar esses pontos negativos. Então, assim, a gente percebeu algumas necessidades, que foi quando a gente criou a ideia, e eu foco muito hoje no meu principal parceiro, que é o profissional da pintura, o pintor, né? Então, assim, eu sou muito grato a eles, até tenho uma gratidão enorme, porque nós não investimos muito em propaganda nesse primeiro ano, né? Eu falei, eu vou fortalecer o meu estoque, que é ali a minha matéria-prima, eu tenho que ter, né? E aí, futuramente, a gente vai galgando ali alguns pontos e propagando mais a nossa marca. Então, assim, hoje a nossa estratégia é o foco no pintor. Que o pintor, ele me indica, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bacana com eles, e é eles que trazem ali a maioria dos nossos clientes. É lógico, o balcão ajuda muito, ajuda, mas hoje o pintor, ele representa muito na minha empresa e eu sou muito grato a eles. Bacana. Você falou um negócio de... Você veio dessa área de tintas mesmo, né? Sim, sim. E eu acho que talvez até muitas pessoas, às vezes até da minha empresa, né, perguntam se a gente vai franquear, né? Eu vejo, assim, a gente está crescendo, né? Sim, todo mundo sim, aqui está sim. procurando crescer e tal, e é um processo, né? Sim. Mas acho que ter os processos bem definidos é muito importante. Só que, porém, quando a gente vê em empresas grandes, é onde que sai o empreendedor, nasce o empreendedor lá dentro, né? Exatamente. A gente vê algumas falhas lá, que pela empresa ter aquele processo até organizado dela, Sim. ela não consegue mudar, né? Exato. E a gente vai lá e reproduz isso pra gente com essa mudança. Então, foi assim que eu cresci, por E exemplo. é exatamente a maneira que eu também percebi essas lacunas. Por quê? Cara, a minha última empresa que eu trabalhei, para mim, foi uma das melhores, inclusive. É uma rede com hoje 58 lojas. A família de Campinas não é uma franquia, é uma rede. E ali inclusive, eu gerenciava uma das unidades, né? E aí você vê ali os pontos fortes, que é uma baita de uma empresa. Até porque tá ali, porque tem muito ponto forte. Exatamente. Né? Então, você tem, assim... Não é diferente em comércio. Por exemplo, vou falar de tinta. Quanto mais você compra, mais você tem ali um preço agressivo para você repassar para o mercado. Sim. O preço não é tudo, né? Aí tem a questão do atendimento, né? O valor entregue, né? Exatamente. O nosso... Às vezes o pessoal fala, vender tinta é fácil e tal. Cara, você tem que ter um embasamento técnico muito grande, porque hoje nós temos muitas patologias em obras, né? Uma repintura, você tem parte de trincas, parte de infiltrações, então não basta só você vender um galão de tinta. Primeira coisa, como todos vocês já são acostumados, então você precisa... A gente sempre fala, né? Um dos meus... das minhas... vamos dizer assim... O que eu acho mais interessante no nosso negócio, até tem o Léo que trabalha comigo. Léo, o cara chega aqui, ele vem pra gente solucionar um problema dele. Sim. Mesmo que seja pintar a parede, a gente vai ter que solucionar esse problema. Primeiro, você tem que ver se essa parede, como que ela tá, se ela tem algum problema, se ela não tem... Tem que ser preparado, se é ele que vai fazer, se é um profissional. Porque se é ele, a gente precisa passar todas as informações para ele. Tem tudo na embalagem, mas a gente sabe que o brasileiro não tem muito hábito de ler o manual, de ler... Só lê a bula do remédio, só quantas gotas ele tem que tomar. Então, assim, você tem que passar para ele. E as reações adversas. Exatamente. Pode dar de ruim, né? Então, cara... que depende do medicamento, você lê muitas reações adversas e nem toma, né? Exatamente. Ele fala assim, vamos pecar pelo excesso de informações para que ele não tenha um problema
problema. Porque às vezes a gente tá querendo solucionar e vai criar um problema maior. Então, cara, a gente passa tudo e voltando, né, na questão das grandes empresas, aí você percebe algumas coisas que fica difícil solucionar. Difícil até pelo controle, né? Exatamente. Então, ele é dividido em gerência regional, aí cada loja tem um gerente, mas acima do regional ele fala direto com os donos, aí tem o financeiro. Então, assim, essa última empresa que eu trabalhei, a gente percebia algumas falhas graves no financeiro. Então, você via ali algumas coisas que não... É o fechar a torneira que a gente fala, né? Cara, você consegue resolver aqui, fechar a torneira. Um problema que é constante em várias lojas da cidade. Entrega rápida. Por quê? O cara ele vai comprar lá, fez um orçamento, tá? Vou pintar a casa do Lucas. Tá. Aí ele chega lá e ele vê que faltou uma fita crepe. Faltou uma lixa. E é uma coisa que ele vai usar para iniciar. A tinta tá lá, só que ele não tem o material da preparação. Aí ele liga na loja. Se ligou de manhã, você vai receber no final da tarde. E o dia desse cara? Sim. Então, assim, são falhas básicas que na maioria das lojas não são corrigidas. Então, assim, a gente atende, a gente entrega rápido. Esses dias atrás, aí eu fechei um orçamento de um parceiro pintor que indicou, falou, tive que passar 3 nomes. Passei 3 nomes pro cara. 7 horas da manhã, eu tava mandando mensagem pro cliente. Que o pintor, um dia antes da tarde, tinha mandado mensagem, ele vai falar com você, tal. Beleza. Falei, eu chamo ou ele me chama? Não, pode chamar ele tá te esperando. Chamei, 7 horas. Aí fiz o orçamento, ele falou, vou aguardar mais um pouquinho, tem mais umas coisas pra fazer e tal. Beleza. Quando foi 9 horas, ele falou, Diego, vamos fechar? Ele já tinha tentado falar com outras 2 lojas e os caras nem responderam o WhatsApp dele ainda. Nossa. 9 horas da manhã. Quando responderam, eu já tinha até entregue a tinta. Olha aí. Então, assim, por quê? A gente sabe que uma empresa grande, o volume dele é muito maior do que o nosso. Eu tenho esse entendimento. Sim. Mas o meu cliente, ele não tem. E eu procuro ali... Você vai atingir um público. Exato. Não precisa atingir todo mundo. Exato. Você precisa atingir o cara que não está satisfeito. Exatamente. E esse cara paga o preço. Esse que é legal. Ele vê valor nessas coisas. Exato. Né? Então, qual que era a estratégia no primeiro ano da Ludcor? Cara, nós vamos atender esse pessoal, os pequenos pedidos. Que as lojas grandes pensam nos maiores. Sim, quer vender um monte. Exatamente, valor agregado, obra em condomínio, com um ticket médio mais de 20 mil e tudo mais. E esses pedidos de 200, 500, que é o cara ali no balcão que vai pintar uma parede e tal. Cara, então, nesse primeiro momento a gente focou nisso. Agora a gente já tá trabalhando uma nova estratégia. Sim. Agora a gente já vai divulgar mais a marca. O próximo passo é isso, porque às vezes tem do outro lado ainda que ainda não conhece a loja. Infelizmente é uma verdade. Você acredita que essa experiência, até de formação acadêmica que você falou e de vida, né? 19 anos aí no mercado, você acha que você adquiriu muito... Não vou falar de estratégia, mas esses processos são bem definidos. Eu tô analisando isso, né? Sim. Você tá todo com uma estratégia a médio, curto, longo prazo, né? Isso é importante, né? Cara, tem que ter, né? Desde o primeiro momento em quando a gente... quando eu recebi a proposta, né? Que hoje eu tenho um sócio, sou sócio proprietário, né? O Edson, que é o meu sócio, ele tem uma empresa no ramo de pintura, ele foca em reformas de telhado. Então, ele tem grandes players como cliente, Açaí Atacadista, Van, ArcelorMittal e tal. Então, o foco dele não é pintura residencial. São pinturas industriais e tudo mais. E ele não faz São Carlos. Por incrível que pareça, ele praticamente não trabalha aqui. São obras... no estado de São Paulo, e já até fora do estado ele já fez. E ele é um cliente meu desde 2012. E desde essa época ele vinha, vamos abrir uma loja. Eu falei, ainda não é o momento. Eu estudava, namorava. Aí quando foi, no final de 2023, ele veio forte com essa proposta, vamos. Aí eu falei, eu tinha alguns projetos que... Eu sou muito assim, como você falou, eu gosto de planejar bastante. Você é metódico. Exato, eu sou metódico, exatamente, a palavra é essa. Então, assim, tinha ali alguns planos, aí quando ele veio com essa proposta forte, né? Aí eu sentei, conversei com ele e falei, Edson, eu não quero entrar no negócio para cuidar do seu negócio. Se for para mim sair, porque eu já tinha um cargo de gerência. Já estava bem estabilizado. Exatamente, tal, cara, eu preciso ter uma parte desse negócio. Aí foi quando a gente começou a viabilizar. Eu tinha um terreno lá, tinha um carro bom, minha esposa também tinha o carro dela. E aí, falei, não, vamos viabilizar de alguma maneira para que eu entre com uma parte. Eu falei, cara, mais do que justo. Até porque quem vai cuidar do negócio é você. Ele não queria ter nome no negócio. Ele falou, cara, vamos colocar Diego Tinto. Eu falei, não, eu sei que conhece. Eu falei, não, nós temos grandes pessoas aí na cidade que conhecem muito de tinto também. Enfim, vamos criar um nome, vamos planejar tudo. E aí deu certo, eu acabei aceitando a proposta.
E aí foi quando a gente começou a planejar. Mas tudo sempre muito planejado, com estratégia, pé no chão, disciplina. Porque hoje não dá para entrar na loucura no mercado, né? O mercado não suporta esse tipo de situação. Eu costumo falar, o dinheiro não leva desaforo. Você vai investir, se você não trabalhar bem ele, você vai perder o seu... E você tocou em 2 assuntos bem interessantes que a gente vê aqui no dia a dia mesmo, que independente do ramo que a gente conversa com os empresários, acontece, né? Então, uma é solucionar a dor que aquele cliente traz, né? Resolver um problema. E quando você parte de uma estratégia personalizada e um atendimento diferenciado para aquele cliente, as coisas acabam fluindo melhor. E outra coisa que a gente conversou bastante também, até que a gente estava falando de... você conhecer o negócio, né? Sim. Então, pô, tem 19 anos de mercado, e aí você foi pensar em empreender depois, assim, de uma longa experiência no ramo já. Isso eu acho que também faz uma boa diferença. Sim, cara, é assim, a gente acompanha muito, né? Eu vejo bastante podcast, a gente tem algumas pessoas... Eu gosto muito do velho da van, cara. Eu adoro ver ele falando, Geraldo Rufino. Então, a gente acompanha algumas pessoas... E aí, assim, hoje, se fosse para mim abrir um negócio em que eu não tivesse domínio, eu já daria um passo para trás. Sim. Vamos abrir alguma coisa. Cara, vamos estudar. Isso aí é interessante falar. Exatamente. Então, assim, e uma coisa que eu acho que é muito interessante, até mais do que o dinheiro, eu acho que são os contatos. Sim. Relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, cara. Porque isso abre muitas portas, né? Então, assim, eu acho que o contato hoje é crucial. E falando ali da empresa, empreender, você tem que dominar aquilo que você trabalha. Porque hoje sou eu e mais um colaborador. A gente tem que passar isso para ele, a filosofia da nossa empresa, para que ele leve para frente. Porque hoje o Diego tá ali no balcão e tudo mais, mas daqui a um tempo pode ser que eu já não esteja ali à frente. Mas eu quero que o meu colaborador trate ali o meu cliente, o nosso cliente, da maneira com que eu trato, né? E falando até dessa questão de colaborador, o seu colaborador hoje, você pegou um colaborador que já tinha experiência no ramo ou você treinou ele do zero? Falando de mão de obra, o mercado hoje é escassa, né? Em todos os ramos também, quando a gente conversa. Não, o Léo, até mandar um abraço pro Léo, ele veio de um outro ramo, ele trabalhava em supermercado e com outras coisas, e assim, como a gente estava começando, ele começou junto comigo. E aí, no início, a gente não tinha aquela demanda que hoje a gente já tem. Então, assim, eu consegui passar muita coisa para ele e a gente consegue moldar de acordo com aquilo que a gente quer passar no mercado, né? Então, a gente conseguiu moldar ele. Hoje, ele já é praticamente formado ali em atendimento no balcão. Ele já conhece da parte de tinta, de fazer tinta. Às vezes, a gente precisa fazer alguns ajustes. Ele já faz ajuste, né? Além ali da parte externa da loja, que ele que me ajuda, né? Então, precisou fazer alguma coisa externa, o Léo é que vai. Eu vou em obra, né? Inclusive, eu gosto muito de visitar a obra. Adoro ir na obra, bater papo com o pintor, falar com o cliente, ver cores. Até alguns dias atrás, aí eu tenho um cliente que, inclusive, a gente conseguiu prospectar ele por essa questão ali de atendimento, tá em cima. É o cara que ele gosta da atenção e ele queria que eu fosse lá. Pra você ter uma ideia, era um comércio, uma padaria. Cara, eu cheguei até no 3º andar com ele. Nós subimos lá no telhado para ver o problema que ele tinha lá. Eu falei, não, vamos lá, vamos. Subi no telhado, a gente foi lá, viu. Então, assim, e ele faz essa parte externa quando precisa também, ele já tá apto. Tem muito ainda que aprender, como eu falei. Parte de tinta, assim, você tem parte imobiliária, automotiva, industrial. Então, é uma gama de produtos muito grande. Mas, assim, já consigo sair da loja, ele fica lá, ele consegue tocar. Cara, bem legal só. Você falou um negócio aí, até o detalhe da experiência. Te bate muito no pé disso daqui, né? Porque a gente vê muita gente empreendendo sem um rumo, cara. E hoje tá fácil. Desculpa. Sim. Você pega ali, vai trabalhar... Baixa a cabeça, trabalha no negócio do outro, vai aprender, vai fazer um curso, vai estudar, você pode crescer. Muito das vezes... É um processo, né? Você tem que respeitar o processo. Muitas vezes eu vejo que, assim, até comigo ali, os meninos trabalham comigo, alguns deles lá, tipo, não querem sair porque, cara, eles têm muito crescimento ali. Sim. Eu quero que eles cresçam, né? Mas faz parte do mercado. Sim. Mas saia preparado, né? É triste pra gente que é empreendedor ver um cara sair para ser seu concorrente totalmente despreparado. Sim. Né? Eu vejo assim, eu já fui esse cara que eu abri negócio sem saber. E foi interessante porque falando assim, todos os negócios que eu abri sem ter experiência nesse mercado, eu quebrei. Sim.
Aí, o que tá dando certo, o que tá indo muito bem, eu tinha mais de 2 anos, tava no 3º ano, sou o cara aqui da cidade que mais estuda, vou pra curso hoje, vou semana que vem. Quer dizer, sou o cara que mais investe na profissão, numa área também de gestão. Já tem o caminho das pedras, né? E ainda tô continuando correndo. Então, tipo, sabe como é que é diferente? No outros que eu parando para analisar é o que deu errado. Sim. E aí a gente aí entra na questão de colaborador, né, cara? O quanto que é difícil passar essa visão, né? Sim. E assim, é legal, a gente tenta, a gente sabe. Sim. Infelizmente, você falou, é um problema nacional, mundial, sei Sim. lá. Hoje, cara, a mão de obra tá complicada. Mas assim, ó, aí entra naquela situação. Tem gente boa, né? Tem muita gente boa. Tem gente boa. Cara, eu, graças a Deus, assim... conseguir, mas tem. Eu acertei a mão no Léo, assim, eu falo até pra ele, cara, quando eu trabalhava lá na outra empresa, cara, acho que eu contratei uns 7, 8. Uhum. Nenhum tinha o mesmo engajamento que ele tem. Então, assim, eu fui muito feliz. Loucura, né, cara? Porque, Exato. assim, não faz sentido, né? A gente, que a gente é motivado por si só, é diferente. Sim. Mas não faz sentido quando você olha pra alguém e fala assim, cara, não é possível. Por que não? A gente por rodou... que não pode ser melhor? Por que você não quer, sabe? Tipo... E hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, né? Cara, a internet... Hoje é fácil estudar qualquer assunto. Sim, sim. Vem vindo a inteligência artificial e tudo mais. Então, assim... Fui muito feliz com ele. Sim, nós rodamos lá na clínica 6 secretários em um ano, cara. É difícil. E assim, treina e motive, faz isso, aquilo, e foi difícil acertar. Assim, ó, eu vejo, até nesse aspecto, assim, ó, o treino falta, o processo falta. Eu vou dar um exemplo aqui, não leva no contexto, mas vamos lá. Você já reparou o McDonald's hoje ou não? Você vai lá, não parece casa de louco? Parece. Não, sem maldade. Você vai lá, gente, é só pessoa com problema. Você vê assim, não tem todo tipo de perfil, né? Perfil é muito louco. Você fala, rapaz, parece casa de louco. Exato. Só que assim, o Big Mac continua saindo Big Mac. Sim. Não é o melhor lanche do mundo, né? Vamos falar Sim. assim, mas continua, porque o processo, o treino é muito bem definido. Sim. Isso ajuda nos dias de hoje. É isso que eu vejo assim. Então, assim, é o que eu falo. Realmente, a gente não vai ter pessoas perfeitas, tá? De vez em quando aparece um ou outro, assim, que você fala, pô, dá um foco. Acertei a mão. Obrigado, Senhor. Aí você tenta motivar da melhor maneira, né? Mas eu dou um exemplo. Tem um barbeiro meu agora que, esse mês, de uns 2 meses pra cá, o cara começou a despontar, assim. Cara, mas foi 1 ano e meio sendo ruim. Assim, ruim de homem mesmo, sabe? E aí, agora, de uns 2 meses pra cá, parece que virou um gatilho nele, sabe? Tipo, às vezes é isso, mas também nesse 1 ano e meio, a gente tá toda semana 3 reuniões, é um treinamento semanal, eu trago o curso, já foi pelo menos uns 4, 5 aqui. Sim. Então, tipo assim, agora ele tá entendendo o negócio, tá alavancando. Porque então, são pessoa, processos de tempo, né? Da pessoa. Ele precisa acreditar, né? O colaborador, ele precisa acreditar e ele tem que ter a visão e um norte. Cara, ele hoje... tem que querer também, acima de tudo. Querer, o querer é o mínimo, né? A gente tem que ter um norte na nossa vida. Né? Às vezes eu falo pra minha esposa assim, né? Eu tenho algumas frases que eu falo pra ela e ela fala que eu sou chato, eu sou velho. Não. Cara, eu não sei se eu tenho um problema em pensar muito no futuro, porque eu me planejo muito pensando muito no futuro. O futuro pode não chegar. Sim. Mas assim, eu tenho que deixar um legado, tenho que deixar uma estrutura pra minha família, né? E aí eu falo algumas frases pra ela. Eu falo, a vida é feita de prioridades. Enquanto eu tava correndo, fazendo faculdade, indo de bis, tomando sol e chuva, tinha amigos meus comprando carro zero, isso e aquilo, e a gente tava ali batalhando. Então, e tem que ter um norte, né? Vou criar uma família, a gente vai ter uma casa, a gente vai ter um carro, não precisa ser carro do ano, mas a gente tem um carro, vamos ter filho. Então, isso é o básico que, graças a Deus, todos nós aqui acreditamos nisso. Sim. E muitas vezes, hoje, o pessoal... Cara, a gente vê muito a sociedade, o pessoal não tem um norte, cara. O pessoal inverte muitos valores, na verdade. Esse é o propósito, é uma coisa... Falando em propósito. Exato, né? propósito. Eu acho que o propósito é muito indefinido, isso é fato. Assim, a gente, até no meu caso, que sou religioso, assim, o que acontece? Você espera um chamado, né? Mas assim, cara, viver bem... Cumprir princípio, fazer o certo, fazer mais do que é pedido, não é propósito, é ser gente, tá? Tipo assim, isso aí vai dar certo. Provavelmente nesse meio de caminho, você fazendo o que é certo, você vai ter um tino, assim, ó, você vai ter um tino, o cara vai chegar assim, ó, você não nasceu pra isso, você nasceu pra aquilo.
né? Sabe, tipo assim, Sim. o problema é que as pessoas, eles não cumprem essa etapa, como você falou, de passar os perrecos. Exato. Sabe, tipo, de um sacrifício. Pô, cara, a história vem na mente da gente, né? Tipo assim, todo cara, mundo eu lembro quando eu voltei pra São Carlos agora, pra abrir a segunda barbearia, meu nego, pô, Lucas arrogante, não sei o quê. Meu irmão tava quebrado, mano. Quebrado financeiramente. Eu ia embora e voltava a pé da casa da minha sogra, morando de favor lá, quebrado. Não tinha um. Sabe, tipo, meu irmão, eu tava lá batalhando, ó. Era o primeiro a chegar, ó. Sendo dono de 2 barbeiras, era o primeiro a chegar, o último a ir embora, cortando cabelo. Dinheiro que entrava, sabe o que eu fazia? Estudava, pagava curso. Pô, aí o nego, não, você é arrogante, tá metido, não sei o que, meu irmão, você não sabe metade das coisas que eu passei. Infelizmente, você escuta aí o de cara tudo. que aí é interessante, mano, a gente tem que ser exemplo dessas molecadas, assim, sabe? Tipo assim, porque os exemplos ruins tá aí, né? Tá na mídia e tal, do cara se dando bem, enganando os outros. Exato. Agora tá falando muito, né, de bet, de tigrinho. Exato. Mas, cara, tem um caminho certo. Sim. Que essa construção, que eu falo assim, é igual o alicerce, né, que a gente faz pra baixo ali. Isso aí ninguém derruba, sabe não? Sim. Esses caras aí, você pode ver, tem uma vida fraca, né? Exato. Emocionalmente zoado, né? Cara, é difícil. Quem é trabalhador, honesto, faz as coisas certinhas, as oportunidades aparecem. É difícil. Dificilmente ter esse cara vai dar sucesso. errado. É que assim, é que o cara se envergonha, a oportunidade aparece também. Sim. E aí a gente confunde. É muito louco isso. Por exemplo, tem cara sem vergonha que eu já vi que a oportunidade aparece. Pô, vamos abrir uma Parece que barbearia aparece mais junto. fácil. Cara, né? você já foi ver a vida do cara? Você já foi ver com o que ele mexe? Você já foi ver a índole do cara? Porque você vai abrir, você vai tomar um... Sabe, tipo assim, não, você gosta de falar uma proposta. Às vezes aparece, mas você viu, você não estava preparado. Sim. No momento de preparo, fez sentido a parceria, né? Sim. E aí as pessoas confundem, sabe? Tipo assim, tá bem ali, pô, sou bem, não sou valorizado. Aí aparece uma proposta ruim de fora. Meu irmão, deixa eu falar pra você, você não tá bem, mano. Você é sem vergonha, você faz coisa errada, sabe? Tipo assim, vamos fazer com você. Tá bem pra você, né? Vamos fazer com você, sabe? Tipo assim, se você falta no serviço hoje, você vai contratar cara e vai faltar. Sim. Você tem que dar o exemplo, né? E aí você achou que você tá se dando bem. Você vai se lascar. Primeiro de tudo é o exemplo. Você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Aquilo que a gente já sabe, né? Então... determinado momento, isso já não é mais necessário. Sim. Normal. Sim. O negócio falou, pô, a gente passa por uns perrecos, né? Eu sou, pô, 6 secretários, é desesperador, porque eu acho que eu passei agora por um processo também de contratação aí de barbeiro, assim, e aí a gente vai vendo, você olha o perfil do cara e fala, Jesus... Você fica com medo de colocar na sua empresa. Mas assim, cara, também tem questão da oportunidade, de melhorar a vida da pessoa, de treinar, igual a gente fala. Sim. Mas é difícil. É difícil. Tem gente que não vai, cara. Tem gente que não quer. Não quer. E em contrapartida também, assim, às vezes a gente acerta a mão, né? Igual você, eu também tenho... A gente tá com 2 colaboradores lá. Tem o Evandro, que fica na parte de treinamento personalizado e reabilitação, e a Maria no Pilates. Assim, são pessoas excelentes, né? São prestadores de serviço nosso, também, cara. Meu, joelho no chão, hora e agradece. A gente tem que fazer de tudo pra manter e ter um crescimento juntos. E às vezes você tem aquela coisa, você não pode falar isso, aquilo. Cara, mas você tem que motivar a pessoa de alguma maneira. E eu falei pra ele, olha, você tá começando comigo, conforme a gente vai caminhar, você vai caminhar comigo. Toda a bagagem que eu tenho, eu vou te passar, eu preciso passar isso, devemos passar. É aquela parada do Henry Ford, né? Melhor você ter um concorrente que você ensinou e faz o que é certo do que você ter um mau funcionário que você não ensinou, sabe? Tipo, Exato, se a gente for ficar pensando em guardar conhecimento, a gente não evolui. Exatamente. Né? E assim, eu tendo ele bem preparado, eu consigo ter mais tempo pra buscar, planejar. O processo que você falou que faz de visitar as obras, cara, não ouvi falar disso daí, cara. Desculpa falar, isso é maravilhoso. Isso aí é cuidado com o carinho. Sim. Com o negócio, o cara fala, pô, eu pago mais caro lá. Pô, sim. Exatamente. Beleza, vale a pena. É aquele negócio que o cara fala, pô, o cara que vende a tinta veio aqui, irmão. Sim. E assim... 7 horas da manhã me ligou, enquanto os outros não respondeu, a tinta já tá entregue. Cuidado que carinho é esse, né? Tipo, é diferente, né? É porque a venda, cara, hoje, independente de qual seja o produto, ela é assim, ó, ela é rápida. Sim. Então, você tem que ter o gatilho. O cara mandou mensagem, você tem que estar pronto pra responder ele. Sim. Então, na minha passagem ali nos estudos, em cursos também, cara, a parte de venda que eu gosto muito é isso. Você tem a construção de venda é gatilho mental, né? Exato. Você vai estudar sobre gatilhos mentais assim, você fica, e funciona muito. Funciona. Né? Muitas das vezes você fala, vou colocar essa técnica aqui, vários gatilhos. Cara, você vê que funciona. Até falando nisso, né? Essa semana eu fui viajar e, cara, eu saí de lá, fui em Gramado, eu saí de lá tão encantado assim, e não foi com a cidade muito bonita. Sim. Mas foi com o processo de trabalho das pessoas. Eu fui anotando em site dos lugares, você é maluco. Eu falei, meu Deus do céu.
Sim. Esses caras aqui são máquinas, os caras estudaram demais. Nada, cara, é a vivência dos caras ali, já é na mentalidade, já é rotina. E é muito louco você ver o encantamento que os caras criam. Cara, parece que você não tá no Brasil, né? Cara, quando eu fui assim, parece que ninguém é vagabundo lá, irmão. Sabe, tipo assim, não tem morador de rua. Sim. Cara, os caras ruins... Você pisa na rua, o pessoal para pra você entrar, pra você atravessar. Os caras ruins... Não, isso aí é demais. Os caras zoados das ideias, vai morar na cidade vizinha e trabalha. Ninguém não trabalha lá, não tem esse negócio. O assistencialismo lá é trabalho. Sim. E aí você fica encantado, cara, porque assim, e a galera é tudo alta performance. Isso aí que a gente fala. Por exemplo, isso aí que você faz alta performance. Sim. Desculpa falar. Você não tá ganhando. Não. Se o cara te pagar, amém. Mas você não tá ganhando. Mas sabe que você vai ganhar um fã? Sim. Por exemplo, a gente foi no Cara de Mal lá. Meu irmão, eu fiquei pagando R$1.000 em 3, uma rodízio de pizza. Pagaria 2 vezes. Nem caixinha ainda. Meu, o trampo dos caras, dos garçom, desde a hora que você chega, a hora que você vai embora. Você se sente bem ali. Cara, é fantástico. Aquilo ali você quer trazer pro seu negócio. Só que assim, é muito difícil. Por isso que eu falo, as pessoas, todo mundo deveria ter uma experiência dessa, de ir nos lugares assim, ser muito bem atendido por alguém, igual você tá atendendo o pessoal. Sim. Porque aquilo ali é aquela parada que a gente falou, né, de fazer o bem. Sim. Tem um hormônio, né, que a citocina, né, o cara fala lá, que quando você faz o bem, tipo assim, independente, aquela pessoa sente, nossa, faz bem pra todo mundo. Faz bem pra aquela pessoa e faz bem pra você, não faz só bem pra você. Exato. E quem tá vendo aquilo acontecer se sente bem. Então é um negócio que, né, vai passando pra galera ali. Então isso aí, por isso que eu vejo isso aí lá, cara, é animal. Você falou, pô, faz pedestre, isso é coisa comum, né? Sim. Se você coloca o pé, a gente sai daqui, a gente vai pra lá falar um negócio desse. Nossa, você fez, o cara parou, me atropelou. Não buzinou, não ficou chateado, né? Tipo assim, entende que a cidade é turística, que isso tem que acontecer, né? Agora aqui você pisa, o cara passa primeiro e aí ele sai feliz porque ele tirou vantagem. Ele falou, não, ixi, olha lá. Eu não deixei passar, ele fica feliz com as coisas erradas, né? Não, é diferente. E aí você vai pegando esses ganchos assim, né? Tipo, qual você faz, sabe, é isso, né? Sim. É do cara. A gente sabe que é da pessoa também. E assim, é difícil passar. E é gratificante porque eu tenho vários casos de, por exemplo, como eu falei, eu trabalhei acho que em 4 ou 5 grandes lojas na cidade nesse período de 19 anos. E toda vez fui procurado aí para essas lojas e tudo mais. E assim, tem caso de... Hoje eu não posso jamais trocar meu celular. Porque assim, às vezes tem gente que me chama que eu atendi já 10 anos atrás e lembrou de mim. Então isso é o mais gratificante de tudo. E foi uma das coisas que motivou a questão da abertura, né? Da loja. E às vezes eu brinco, fazer essa loucura de empreender, né? Mas que é muito bom mesmo. Cara, e isso é legal. Eu vejo também, eu tenho às vezes alguns pacientes que vai tratar comigo, continua tratando comigo, e ele era meu paciente quando eu tive meu primeiro consultório, que era num cubículo, cobrava super pouco, e hoje assim o cara ainda continua. Também? Melhorou, todo mundo então, melhorou, é isso, né? Que é o negócio, cara, que as pessoas não entendem. Você começou pequenininho, beleza, você já veio dos grandes players, mas começou pequeno, foi na humildade. E aí você tá crescendo, sabe uma coisa que a gente vai sentindo isso? Que as pessoas vão crescendo. Igual você falou, isso de cobrança é muito interessante, porque foi a mesma coisa, eu sinto exatamente, cara, tem um menino lá que corta comigo, que ele cortou comigo na época que eu comecei a cortar, que eu era ruim, sabe aqueles, um ventiladorzinho, né, mano? Ele era simples mesmo, né? E aí, foi trabalhar comigo, foi cortar comigo quando fui trabalhar na Al Capone, quando eu abri a minha, quando eu cresci. Meu irmão, fui morar na praia, o cara foi cortar cabelo comigo lá. Só pra você ver. E aí ele já tava bem, né? Já tava legal. Então é legal você ver o crescimento das pessoas junto com você, né? Esse é o bacana. Negócio falou, pô, às vezes a gente tá vendendo por um pequeno pintor hoje. Mas daqui a pouco você cresceu, você tá com 2 lojas, 3 lojas, o pintor tá com 10 pintores trabalhando pra ele. Isso é bacana. Não, e outra, hoje tem a parte de mecanização também, né? Então hoje tem alguns profissionais que trabalham e compram comigo ali, que tipo, o cara tem 2, 3 máquinas de pintura, máquina de amassar a parede, que são máquinas que custam 30, 20 mil reais. Cara, eu vi um negócio desse, é bem legal, já viu essas máquinas aí trabalhando? Ela vai de game do negócio. Elas vai tipo um sprayzinho assim, elas vão de encontro com o futuro, né? Você pega nos Estados Unidos, você não tem mão de obra. Então lá tudo é mecanizado, né? Uma máquina de pintura, uma Marless, que se aplica, uma Marless pinta a média de 1.500 metros dia, que é o serviço que 10 pintores na mão fazeria ali, e às vezes nem aconteceria.
Olha aí. Mas assim, então, e você tem esse pessoal que vai se adaptando ao mercado e ao futuro, né? Sim. As fábricas vêm de encontro com isso também. E isso muda na mercadoria que vocês vendem ou é o mesmo tipo de produto? Não, o produto é o mesmo, muda a maneira com que o produto vai ser Aplicação. preparado, né? Um exemplo, uma tinta que você vai ter uma diluição específica de 10, 15%, numa aplicação spray ali, airless, você vai diluir um pouco mais, 30%, para ela poder passar, ter vazão nos bicos, mas aí é um negócio muito teórico, tem tipo de bico, quanto ele abre de leque, quanto que tem de vazão de tinta, então assim, é muito específico. técnico, Inclusive tem que ter ali um preparo para se trabalhar com essas máquinas, porque elas são... Não, o pintor também tem que estudar, isso que a gente fala. Não adianta, tá se especializando. Não adianta o cara achar que é rolo e pincel o resto da vida. Exato, é aí que é onde eu queria chegar. Então assim, vai faltar mão de obra, eu sempre falo pro pessoal que tá comigo lá na loja. Especializada, né? Exatamente. Então assim, vai faltar daqui, não sei o que vai ser daqui 3, 5 anos, não vai, hoje você procura um pedreiro, você já tem dificuldade. Tem muito. Você procura um pintor bom, se o cara falar pra você que vai começar amanhã, você sai Meu fora. irmão, arrumar uma faxineira. Sim. Você é maluco, tem que dar glória. Então, Entendeu? arrumei uma lá pra casa lá Você que não eu falei, tem. vou contratar com essa vida. Você não tem É difícil, carpinteiro, você não tem eletricista. Os bons, difícil, cara, você vai esperar 6 meses, 3 meses. Então os vai bons já faltar. tem, isso é falta também. Cara bom, não falta trabalho. Não, né? então, não falta. E esses caras que vão se atualizando, com certeza daqui 2, 3 anos, eles vão ter uma rentabilidade muito boa. Sim, É diferente, já consegue cumprir mais, né? Sim. tive essa experiência com pintor, acho que no terceiro consultório que eu tive uma parede preta, que até tem o pintor de confiança que sempre faz pra mim lá, ele fez. Aí a faxineira foi lá, passou o pano na tinta molhada, cara, manchou tudo a parede, novinha. Aí ele ia poder pintar, acho que depois de 2 meses. Eu com o consultório novinho. Eu falei, não, vou ter que arrumar outro. Aí eu arrumei a parede ficou tudo manchada. Um na urgência foi no outro dia. Falei, nossa, aí paguei pra outro. Ficou tudo manchado. Aí tive que ficar com a parede manchada e esperar isso daí mesmo pra depois de 2 meses. Não, até falando isso daí, cara, é assim, o primeiro barbeiro que eu trabalhei era o Geneco. Ele era pintor, cara, antes de ser barbeiro. Não sei se você chegou a conhecer ele, o Ruivo. Ele virou barbeiro. E aí, minha primeira barbearia que eu abri, ele me ajudou a pintar, ele chegou a abrir comigo lá, depois ele acabou saindo, né? A gente tem uma amizade muito boa até hoje, por sinal. E eu aprendi a pintar com ele, cara. E aí o que acontece? Só pra você entender, essa última barbearia foi a única que eu não pintei. Porque eu sou chato com essas coisas, cara. E aí eu prefiro demorar 3 meses eu pintando que pôr uns caras que fazem uma sujeira danada. Sim. E assim, e aí, mais uma vez, lógico, essa obra agora ali, os caras até foram legais ali e tal, lógico. Eu sou chato, né? Sou detalhista, Sim. então, até por saber fazer, você fica um pouquinho chato no negócio. Mas assim, você cobra mais. Mas eu falo, pô, cara, eu gosto tanto do negócio bem feito. Sabe o que me pega muito dessas mãos de obra, assim? É limpeza. O pós, sabe? O durante ali. Sabe? Os caras têm um cuidado com o espaço, sabe? Cara, não é que você tá pintando, você tem que deixar tudo cagado ali, né? Tipo, e os caras focam no básico, cara. E às vezes... Beleza, irmão, o acabamento você vai olhar assim, não tá perfeito, mas o chão tá limpinho. Você passa batido, não passa? É isso que os caras chega, não tá legal. O chão pode demorar uma semana pra pintar um quarto desse. Mas você vê e fala, pô, limpinho, janela limpinha. Você fala, caraca, meu irmão, quanto que é? O dobro? Em uma dessas experiências... Agora, isso que os caras não entendem, irmão. É assim, eu não vejo, é um trampo que é caro, cara. Sim. Tipo assim, não só de pintor, de pedreiro. Sim. São trampos que a mão de obra, até por estar escassa, os caras, se eles entregassem mais, acho que as pessoas não reclamariam de pagar. Lógico que tem a questão de necessidade. Sim. São vários perfis e situações, né? Mas realmente, eu tive nessas experiências aí da parede manchada, eu tinha um logo na parede. Cara, acabaram com o meu logo da parede. É tristeza. Aí você tive que colocar outro logo, aí sujou prateleira e risca outras gera coisas. Retrabalho, gera custo. E aí, assim, o cara cobra mais caro, mas assim, fica impecável. Cara, ele contorna o logo lá, fica bonitinho. Se precisar, tira e coloca de novo. Aí valoriza o trabalho. Né? Você fica, olha aquilo lá e fala, não. É muito preguiçoso, irmão. Não é possível. Né? A chavinha parafusadeira, sabe? Você nem vai morrer de fazer um negócio. Você olha ali e fala, hoje é tudo fácil, mas é o que a gente fala, né? É mais fácil você fazer o mais difícil do que... Então, assim, você tirar um espelhinho, cara, forra, lona. Hoje você tem muita coisa na pintura. Existem alguns plásticos eletrostáticos que já vem com fita. Você abre, coloca, desce, ele... abraça ali o seu guarda-roupa, o seu móvel, ele fica
totalmente isolado, parte de mascaramento que a gente fala, né? Existe... Se quiser, dá pra fazer certinho. Tem que fazer curso pra esses caras, não é possível pra tudo. Não, de maneira geral, né, gente? Você tá falando, você tá falando da pintura, mas vamos falar de tudo, cara. Exato. De tudo. A gente fala disso daí, igual você falou, tive dificuldade de contratar a secretária. Aí, mas por quê? Porque ela não faz às vezes o que você pede, cara. Sabe, tipo assim, não é nada fora. Não. Aí você fala assim, beleza, aí você pede alguma coisinha assim a mais, cara, sei lá, tipo, passa um paninho aqui que você... Não é minha função. Você fala, cara, não é possível. Hoje tudo é desvio de função, né? O seu ser humano tá muito zoado na cabeça, vai trabalhar na sujeira, né? Vai ficar trabalhando então, assim, no você vai aprendendo no mercado, cara. Assim, a gente vê que o mercado, ele tá carente de gente boa, né? Gente do bem, assim, que queira trabalhar. Exato. Porque a pessoa fala, não, porque o patrão é vilão, não quer pagar. Meu irmão, vamos lá. Se vocês pensam assim, se todo mundo trampar bem, a empresa vai prosperar, não faz sentido. Sim. Cara, realmente, se o patrão não pagar, é uma coisa. A gente sabe que tem empresa ruim também. Que tem. A maioria quer, mas é pagar, que todo mundo vira sócio. Meu chefe, um barbeiro hoje vira, não, eu quero virar sócio. Amém, irmão, vamos abraçar a causa então. Vou trabalhar até meia-noite hoje. Não, né? Então tu não quer tanto. Aí, eu até passo um processo de entrevista lá, a gente, enfim, mandei pra gente, tá fazendo um curso de liderança lá com meus líderes e tal, então a gente tá forçando muito, e é um dos processos lá que minha gerente hoje ela faz, ela chega pros caras assim e fala assim, então, aqui tem dia que a gente sai meia-noite, tudo bem? Aí o cara dá aquela refugada, você já, beleza, aí não serve. Porque não é todo dia. Mas, tipo, fim de ano acontece. Sim. E aí, se acontecer, o cara tem que estar disposto. Só que ele não pensa que financeiramente também ele vai estar. Cara, assim, a gente é bem organizado aqui com os horários de almoço, mas tem dia que tem cliente que quer na hora do almoço. Tudo bem pra você? Aí o cara fala, na hora do almoço é foda. Então você já começa a ver. Porque não é isso aí. Não é eu sair meia-noite na hora do almoço. É a disposição do cara. O cara não tá disposto. Isso aí é um teste. Os caras não entendem. Então, tipo assim, tem muito essa questão assim que a gente vê. Por exemplo, se for de pintor. Cara, por exemplo, meu negócio, às vezes, quando eu tenho que fazer alguma coisa, é domingo. Do fim de semana. Irmão, domingo e às vezes um feriado. Se o cara não quer, eu vou contratar outro. Exato. É simples assim. Eu trabalhava num prédio médico que tinha que pintar e só podia depois das 18. Sim. O cara passou madrugada lá. Tem muito disso. E tem cara, e aí você não vai pagar um cara bom desse? Então. Tem jeito. O cara que tem disponibilidade. Assim, eu entendo da escassez do cara bom. Sim. Beleza. Aí você pegando esse cara, você sabendo o que você faz, você já põe no teu projeto para daqui tanto tempo, você se organiza. Sim. Igual você que é um cara bom de processo, trabalha para frente, é mais fácil. Talvez para quem não é tão organizado, que precisa muito do imediato, é complicado. Eu tô aprendendo isso aí. Mas uma coisa que eu aprendi, cara, mas uma coisa que eu aprendi até com esses caras, quando você ganha a fidelidade desses caras, os caras dão um jeito. Sim. Eles colocam um cara de confiança dele lá para te ajudar. Isso já aconteceu algumas vezes. Não, e acontece, isso aí é fato, né? O Lucas vai pintar a barbearia e você já tem um cara que faz pra você sempre. E às vezes eles até comentam, cara, não posso deixar o Lucas na mão. Quando eu preciso, ele vai e tal. Então eu vou abrir mão, um final de semana, eu vou lá, passo pra ele, depois do horário. Até porque, geralmente, esse tipo de negócios não são coisas muito... espaços grandes e tudo mais. Cara, é uma sala comercial, é alguma coisa assim, que ele vai lá em 2, 3 dias no máximo vai executar. Não vai ficar 2 semanas fazendo trabalho. Então, é diferente. Então, isso aí que você falou da fidelidade acontece. Vamos pro cookie? Tá na hora do cookie ou não? Você tá passando aí, não tá falando pra nós, né? Tá na hora do cookie. Tô esperando a segunda joia aqui, Juliano. Não tá falando nada. Hoje eu esqueci o café, eu ia até tirar uns lá de fora lá, mas enfim, não. O cafezinho. Meu cookie, depois, né? Cafezinho no último programa eu derrubei aqui na mesa. Então fiquei traumatizado. É bom pra gente dar uma recuperada. Então. Foi pegar o café, queimei o dedo, cara. Nossa. Já bati assim, ó. Nossa, fez uma anarquia aqui, moço. Pessoal, faz parte. Cookies Break, então, trabalha com cookies recheados, brownies de 200 e 100 gramas, entrega em toda a região, entrega também fora de São Carlos. E hoje trouxe uma novidade aqui do cardápio, que é o brownie com caramelo salgado e sucrilhos caramelizado com flor de sal. Já chama aqui. Hoje todos iguais, então não precisa escolher. Aí sim. Almocei, cara. Então, hoje eu tô sem massagem. Nossa. Juliano, ó. Sobremesa da segunda. Aí. Então, cara, eu vou comer já. Eu vou comer já. Tá esperando por esse momento? Tá alucinado aqui, a conversa tava boa, cara. Aí você vai que vai, né? Então, bacana. E, Diegão, então você falou assim, várias coisas já interessantes pra gente. Cara, eu acho que hoje eu vou comer também, porque geralmente eu pulo, mas eu estou com fome.
Vai pra cima. Vou. O Iguinho vai ficar bravo comigo. Tá bonito. Tá bonito e gostoso. Ô, Diegão, deixa eu falar uma coisa pra você. Te perguntaram uma coisa, né? O que eu queria que você compartilhasse conosco, né? Qual que foi... você já falou várias coisas da sua trajetória, mas o que você acha que foi nesse seu processo, né? 19 anos, que você foi CLT, você falou que passou por uma gerência, até o momento de você empreender. Qual que você acha que foi a sua maior dificuldade e qual que foi a grande virada de chave para você falar assim, não, vou empreender agora, igual você falou que teve um momento ali da sua vida, mas qual que você acha que foi a maior virada de chave e qual que foi a maior dificuldade até hoje que você encontrou? Cara, desde quando surgiu a proposta, né, e a gente tava na condição ali, mais estabilizado e tudo mais, é uma coisa que a gente, nós empreendedores hoje, né, a gente fala e é clichê, né? Não tem ninguém que vai te falar, pode ser que dê certo, hein, mas pra dar errado, hein, cara, ó quantas lojas tem, então você não tem... É o que mais tem, né? Pra praticamente você não tem, praticamente o incentivo é zero, tirando ali a depois parte... Depois que deu certo, tá cheio. A parte da família, né? Sim. Então, assim, e eu, pelo fato de já ter ficado claro, né, essa questão, sou metódico, muito processo, a gente pensa, no primeiro momento, você fica muito preocupado, principalmente com a parte financeira, né? Sim. Hoje, eu acabei não falando na minha apresentação, né? Sou marido da Mayara, minha esposa, bancária. Ela tem um trabalho que tem uma certa instabilidade, mas a parte do banco também tá mudando muito, tá digitalizando muito. Você pega, hoje ela trabalha no Itaú. Antes tinha 4, 5 agências, hoje tem 2. Então, assim, vai reduzindo pessoas. E só tem crescido muito essa questão de banco digital. Exato. Né? São pessoas que têm alta performance e que vai ficando ali. Então, a gente pensa no financeiro. Tenho 2 filhos, né? Tem o João Pedro e o João Gabriel. Um de 5 e um de 3 anos. Hoje a gente, graças a Deus, a gente consegue pagar ali um colégio para eles, né? E então a gente se preocupa muito, no que a gente tem, no padrão de vida que a gente tem. Então você fica preocupado em às vezes ter que dar aquele passo para trás. Porém, cara, aquela pessoa que sai para empreender sempre ela quer algo a mais, né? Ela nunca tá 100% satisfeita e ela sente que pode melhorar. Então, assim, o que me motivou foi saber que eu poderia dar um passo a mais, né? Não, a gente consegue, vamos para cima, a gente tem conhecimento, a gente tem know-how, conhece fornecedor, conversa muito com pintores e assim, eu até brinco com eles hoje, né? Eles vêm até a loja e falo de novo, sou muito grato a eles. Cara, você não precisa comprar tudo comigo, cara. Olha o tamanho da cidade, olha como tá crescendo a cidade. Muitos condomínios, muitas obras. Você vem, você tem 2, 3 obras que você toca, traz uma pra mim, não deixa de comprar lá. Você tem que ter porta aberta também nos outros lugares, né? Então, assim... Pra eles também é importante. Sim, tem que ter contato. Hoje, cada loja tem determinadas marcas, são marcas diferentes, enfim. Então, assim, o que me motivou foi saber que eu acreditei. Falei, não, eu tenho certeza que eu vou dar certo, cara. Não tem como dar errado. Eu trabalho direito, sou trabalhador. E assim, a gente corre atrás. E aí, todo mundo, né? Mas você vai, cara. Pô, você vai deixar aqui... Mas é o que você falou no início, cara. O mercado, a gente vê falha. Muito carente, em vários aspectos, não né? A questão não é, tipo assim, pô, dar certo, dar errado. Gente, vamos lá. Pô, você tem experiência. Já é um ponto. Sim. Pô, você viu, fala, pô, o mercado tá lotado de gente. Mas todo mundo é bom. Aí é que tá. Todo mundo faz igual. Por exemplo, um dos detalhes que eu mais vi em qualquer mercado, assim, é que realmente as pessoas querem fazer a mesma coisa que todo mundo. Tipo, ele entra no olho gordo do que você tá fazendo. Sim. Ele não entra, tipo assim, poxa, o cara faz ali, mas... Cara, se fizesse assim... Aí ele não começa a fazer os testes. O que ele não tá fazendo pra tentar fazer? Fazer um teste aqui. Que sejam umas perguntas, né, cara? Você acha que seria interessante? Sim. Roda de amigo assim, pô, a gente tava pensando, cara, você viu aquela loja lá, o jeito que eles trabalham? Cara, pensou se o cara fosse na obra, desse os toques certos? Pensou, pô, quando você é pintor, o pessoal te oferece tudo certinho? Te mostra o caminho, você analisa o que você vai fazer. Pô, ninguém faz. Seria interessante se fizesse isso, né? Legal. Aí você começa a pegar detalhes assim, que aí não tem como dar errado. Sim. É isso que eu falo. Lógico,
gente, tem cara doido aí que abre tudo sem dinheiro, né? Tipo assim... Na loucura. Não Sim, calcula, sim. igual você falou. Questão de produto mesmo, assim, de tinta, tem a metragem quadrada do espaço, que você tem que ter uma logística para poder vender. Não adianta você abrir qualquer portinha. Sim, não tem jeito. Você não consegue armazenar um produto, entendeu? né? Então, assim, aí a gente percebeu essa falha, realmente a falha no mercado, né? E aí você sente que tem espaço para mais um. Até porque sempre tem espaço, né? Tem mercado para todo mundo. mundo. Imagina para quem é bom. Exatamente. Então, assim, cara, eu falo para eles, não deixe de comprar lá, nada. Eu tenho amigos em todas as lojas que eu trabalhei, como foi falar, a gente começou agora, então algumas coisas faltou na hora ali, eu ligo para um, ligo para outro. O meu cliente, ele não precisa saber de onde veio, tem que saber que eu entreguei. Então, às vezes, por exemplo, vai comprar um esmalte laranja lá, eu tenho 1, 2, às vezes o cara chega e fala que quer 6, cara, não tenho no meu estoque, às vezes nem rede grande tem. Por isso você tem a máquina. Mas às vezes, não tem aqui uma necessidade. Falou, beleza, te entrego já lá, pode ser? Opa, beleza, Diego, pode ser. Ligo num parceiro, não tem. Ligo no outro, quanto você faz pra mim? Tem que ser parceiro, tem que ser concorrente. Exato, porque os distribuidores, às vezes, tem os dias, as entregas. Cara, você precisa ali agora. Cara, acho que nesse 1 ano eu não falei não pra ninguém. Falei não pra ninguém. Tinha tudo? Não, exato. Mas eu tinha os parceiros, os contatos que eu falei. Cara, preciso disso, você consegue? Beleza, vai lá, me faz um preço mais barato, repassei pro meu cliente. A Ludicor entregou aquele material pro cliente, entendeu? Sim. Então isso é muito importante. Às vezes você nem ganha. Não, às vezes eu deixo empatado naquele item, mas eu tô ganhando no outro, eu tô ganhando no cliente. Assim, você falou até, é legal, cara, porque você cumpriu um compromisso com o cliente. Né? Que às vezes o cara quer horário assim, tipo assim, que eu falo, cara, a gente, hoje eu falo, cara, vai com fulano, que é comigo, né? Sim. Eu falo, vai com fulano, vai com ciclano, vai com beltrano, não deixa de cortar aqui. Sim. Não deixa de fazer nessa... Putz, eu quero com você, sabe? Aí a gente vai tentando. Outra coisa que eu falo muito assim é o profissional saber tentar, cara, às vezes é isso, você não vai ganhar daquele cara. Sim. Passa pro cara do lado, é melhor o cara tá ali, sabe? Tá ali dentro. Ouvi que você teve boa vontade de não deixar de atender ele porque você não tinha o produto material, do que você perder esse cliente, cara. Tipo assim, porque você não falou só não tenho. Sim, ou não. Você falou não é difícil, né? Não virou não. Aí ele virou não meio pra tudo, né? Não é um... o resto eu consigo. A negativa, a pessoa ela recebe de uma maneira... E aí você falou a questão dos outros materiais, eu senti isso já, tá? De fazer obra de pintura mesmo. Sim. Tipo assim, o cara, tem, isso eu não tenho, e tipo assim... Beleza, compra isso mesmo. Não tentou me resolver, sabe? Cara, eu não tenho, mas eu vou ver se um parceiro te entrega. Eu acho que já ajudaria muito, sabe? Tipo... Tentar resolver é muito importante. Sim, né? Não, cara, nesse 1 ano eu não falei não. Aí tem a questão dos concorrentes, eu falo... Eu tenho amigos, né? Como eu já falei, cara. E hoje eu procuro ajudar. Tem alguns menores como eu, cara. Eu não tenho. Chegou loja nova junto na cidade. Abriu muito próximo que eu. O cara liga, Diego, você tem isso? Tem? Tá lá, empresta lá, hora que chegar o seu, você me devolve. Ou eu faço... Ou às vezes aí o cara fala, não, me vende. Aí eu faço um preço melhor pra ele. Às vezes eu empresto e troco com outras lojas. Cara, eu acho isso muito bacana. Os lojistas mais antigos não fazem. Sim, é difícil, respeito, né? Mas, cara, eu vejo assim, um ajudando o outro, tem espaço pra todo mundo e todo mundo vai vender. Não fala mal, né? Uma coisa Exato. que eu tava falando esses dias aí com um barbeiro aí, cara, é louco, né? A gente ficou brigado aí durante 5 anos. E aí, tipo assim, nem foi eu que falei e nem foi ele, foi cliente que vem aqui, vem ali, sabe? Buchichinho, né? Tem. E aí, o que acontece? E eu falei, cara, sabe o que é interessante? Né? Eu entendo que eu tô fazendo um negócio diferente no mercado, sim, mas você tá diferente. Aí vamos lá. Sim. No que é ruim isso? Porque não vejo sendo ruim. Agora, o que eu tô fazendo quando eu falo, por exemplo, que incomoda? Eu falo, eu quero profissional ganhando mais de 10 mil reais. Incomoda o que no cara isso? Eu não consigo entender no concorrente. Você não quer ter o profissional ganhando mais de 10 mil? Ele é comissionado. Você tá ganhando mais de 10 mil, adivinha quem tá ganhando os outros 10 mil? Não faz sentido. Eu tô querendo bem do mercado. Agora parece que vocês querem mal, sabe? Tipo, para de pensar que eu quero ter o mal. Um querendo levar pra cima e o outro levar pra baixo. Para de pensar que eu quero ter o mal. Não, brother. Sim. Eu quero ter o bem. Eu quero o meu bem. Eu quero o teu. Eu quero todo mundo. Eu quero todo mundo. É o que você falou, assim. Se todo mundo tá junto... Fortalece a classe, né? A classe vai lá em cima, né? E é legal isso daí que você tá fazendo. Sim. Pô, beleza. Tem uns caras que não precisa. A gente sabe. Os caras que já tá lá em cima, que o mercado tá estourado. O cara não precisa da gente. Mas no nosso ramo é engraçado que às vezes acontece, cara. Porque vai chegar um cara lá... eu tô pintando um comércio e a minha fachada é laranja.
Chega numa grande loja, eu quero 20 galões pra levar agora. O cara não tem. E fala não. É difícil você se preparar, porque uma loja de tinta, você tem mais de 5 mil, 10 mil itens ali brincando. A gente vai aqui, aqui no passeio ali, cara. Sim. Várias vezes fui ali, não tinha tinta que eu queria. Exato. Então, assim, não tem. Grande. Então, você tem que ter ali contato, você tem que ter um fornecedor bacana, comprar bem. E aí, numa dessa, o cara que não se propôs a ajudar, às vezes não vai ser ajudado, né? Sim. Então, assim, você tem que ter as parcerias, Você vai ficar de cara fechada com todo mundo, vai uma hora... Até aconteceu uma coisa engraçada na semana passada. Eu atendo um cliente aqui, nem é da cidade, é um cliente que eu trago desde outras lojas que eu atendia e ele veio comigo. E aí veio um orçamento e ele queria comprar uma tinta uma marca que eu não tenho na loja. Cara, mas não vou falar não pra esse cara. Eu vou vender. Se ele vai cotar em outra loja, meu preço vai ser o melhor ou não, não sei. Mas eu vou passar o preço pra ele. Se ele fechar comigo, eu vou atender. Não sei como, mas eu vou. Aí peguei... Não sei como é maravilhoso, né? Vou dar um jeito. Vamos dar um jeito. Isso aí Passei depois, o preço pro cara. Aí o negócio começou a esquentar, começou a desenrolar. Condição de pagamento, você entrega, tem frete, não tem. Beleza, acertei. Falei, cara, tá no papo essa venda aí. Eu preciso começar a correr atrás do produto, né? Já começo que era uma venda grande, uma cor que você tinha que fazer na máquina. E aí vai ali e tal. Fui falar com um antigo lojista de uma loja que eu trabalhava. Começou a desenrolar, ia fazer uma condição bacana pra mim e tal. Aí vem o cliente, eu tenho a tanto, você faz? Eu já tinha um preço não tão legal. Falei, cara, mas não vou falar não, porque eu atendo toda semana com outros produtos, eu não posso perder esse pra outra loja. Fechei, empatei com o preço. Se eu empatar esse preço, você fecha comigo? Fecho. Então tá bom, então tá fechado. E a condição de pagamento? Faço. Quando você me entrega? No final da outra semana. Pode ser? Não, dá pra esperar. Falei, agora, fechei. E a mercadoria. Aí fui pra fechar nessa antiga loja que eu trabalho. Começaram a voltar pra trás. Eita. Não, mas é pro Diego. Ele é um concorrente hoje, não dá pra fazer. Porque foi assim, eu negociei com o vendedor. Sim. Quando chegou no gerente pra fazer a liberação, ele não liberou. Ele barreirou. É difícil, Aí, cara, não, pro Diego não dá, beleza, não tem problema. Nossa. E aí foi os contatos. Aí eu consegui comprar tal. Até que eu fui lá e pigmentei numa loja de um outro parceiro meu, entreguei, atendi o cliente e ele comprou na Ludicor. Aí. Então, assim, ele embarreirou porque eu era um concorrente. Só que aí, esse vendedor que tava me vendendo ficou pistola. Já porque vai pegar um cara desmotivado ali na empresa. Não, mas a palavra de um homem qual que é a jogada? O cara, ele não ia vender pra esse cliente, porque tava negociando comigo e com uma outra loja. Não era dele. Venda zero. Ele ia vender pra mim um valor alto. Então pra ele ia ser bom. Pra ele ia ser bom e a loja ia estar vendendo. Né? Cara, se o Diego vai ganhar em cima ou não, o problema é dele. Mas nós estamos vendendo pro Diego. Você era um cliente. Eu era o cliente, exato. Aí o que aconteceu? Ele perdeu a venda. A loja não vendeu nada, vendeu zero. Eu fui lá e vendi pro cliente. Consegui ajustar. Essa visão é muito, cara, muito legal. Assim, porque as pessoas tivessem essa visão, é isso, cara, eu tô ganhando, você tá ganhando. Não faz sentido, cara. É o ganha-ganha. Não faz sentido a gente ter inveja, ter ciúme, sei lá, né? Eu nem vejo você não inveja, parece um ciúme, né? Tipo, porque não tá ganhando, você não ia ganhar, agora você ia. Você perdeu, ai que louco. Não, tô brincando. E aí você tô brigando direto outro, com o Diego ali. Cara, mas não chegou o orçamento pra ele. Entendeu? É melhor eu vender pro Diego ou vender nada? Aí. Entendeu? Aí foi por ego por ser um concorrente, entre aspas. Exatamente, enfim. Mas eu respeito e a gente precisa, ajuda. Eu já falei, se precisar, a gente vai ajudar também. Sim. Mas aí são histórias que você tem ali, por isso que eu falo, cara, eu gosto de ajudar todo mundo. Eu procuro ajudar todo mundo. Sim. Na medida do possível, né? Claro. Então, assim... Se tá nas suas condições... O mercado tem isso, que é o que você falou lá do barbeiro. Mas eu quero ganhar 10 mil, mas... Cara, se você tá ganhando 10 mil, você tá ganhando. E aí você tá elevando o ticket médio que o seu concorrente pode vender mais caro o trabalho dele. Mas infelizmente não. Fortalece às vezes é o ego, né? Os caras, todo mundo tá bem. Falo assim, às vezes a gente quer... mas tem que ver, às vezes o cara não quer, né? Ele faz parte também. A gente também. compara muito na fisioterapia, a gente vê muito assim, a gente vê muito essa questão, né? Pô, o pessoal joga preço lá embaixo, desvaloriza. Sim. E assim, você às vezes vê na classe médica, por exemplo, você não vê médico cobrando barato. Às vezes o médico nem é bom.
só que ele não cobra barato, porque a classe tá fortalecida. Sim. E aí o pessoal não tem essa visão. Nutricionista. Eu não sei, cara, se é questão de classe. Eu acho que é aquele papo que eu falo assim, ó. Cara, mas você não vê médico falando mal um do outro. Não vê. Não vê. Então, mas acho que é não falar classe é complicado, porque assim, eu acho que é do perfil da pessoa que faz isso, sabe? Tipo assim, porque hoje a gente tá muito na moda o negócio do hate, né? Sim. Os caras te hateiam por menos, você sabe? Tipo assim, na área médica não tem, porque eu vejo que talvez eles não tenham a necessidade do estigma igual a gente tem de rede social. Percebe eles ou não dependem tanto disso. Eles não dependem tanto. E aí, qual que é o processo do cara ganhar alguma coisa na rede social? É falando mal. Sim. Você, tipo assim, ele não consegue falar bem dele. Então aí a gente vai nas nossas classes, que cresceu muito em rede social, fisioterapia, nutrição, educador físico, porque eles precisaram, porque assim, eu não tô desmerecendo, tá, gente? Sim. Mas são níveis salariais diferentes. Sim. O médico, ele sai de bate-pronto ali ganhando 15, 20 mil por mês. Sim. Um fisioterapeuta, quanto que ele ganha? Ixi. Então. Depende, né? Não, começando. Vai, quanto começando? Ganha uns 4, 5, 6? O piso salarial hoje aumentou agora. Antes era na média dos 2,5, agora tá uns 4. Então, beleza. Aí você pega o cara. Então, pro cara começar a ganhar dinheiro, ele vai ter que dar uma movimentada na rede social. Só que aí, o que eu vejo? A rede social é muito cruel. Os caras não conseguem movimentar a rede social pra ser uma coisa, eu vou falar bem do meu negócio, falar bem do seu negócio. Não, ele começa a ver o negócio do cara lá. O jeito que ele trabalha tá errado. Vou falar aqui, ó. Não começa vai a contar, nele, né? Vem em mim, porque o que o Lucas faz tá errado, o que o fulano faz tá errado. Eu faço direito, esse jeito aí tá errado. Sim. Então, e aí, mas ele não tá fortalecendo a classe. O médico parece que tá. Já, meu irmão, vou pro SUS ali, tudo de boa. Você não quer? Aí ele abre a empresa. Hoje tem uns médicos muito hypados na internet que os caras ganham o volume. Eu entendi o que você quis dizer. É que eu vejo que os caras acham que quanto mais o cara ganha já, parece que ele liga menos pra isso daí. Sim. Sabe? Tipo assim, questão salarial. O que eu falo é que assim, a classe médica, ela estabeleceu um padrão ali. Alto também, né? Alto, né? Então, assim, o médico. Nem não sendo bom. O médico é bom ou ele não é, ele ganha bem. E o cara paga a consulta dele. Agora, o fisioterapeuta, por exemplo, não. Ele tem que, às vezes, queimar o outro. E aí, assim, de vez de ele querer o bem, que aquele lá tá cobrando bastante, ele cobrar bastante também, fortalecer a classe e se unir. Não, fica essa concorrência. Aí um cobra 40, outro cobra 50. Eu sempre falei assim, se eu acho o cara ruim e ele cobra mais que eu, alguma coisa tem errado comigo. Não é possível. O problema não é o que os outros falam, bem, né? O Lucas lá não é tão bom assim. Mas eu cobro o dobro que você. Eu não tenho agenda pro ano, então, meu irmão. Então, cuidado que você não é comigo. Para, então seja ruim. Piora. Pior o trampo, assim, que talvez você consiga cobrar mais caro. É isso que as pessoas não entendem. Não é isso, cara. O cliente não vê só isso. É o que a gente tá falando, vê essa atenção, um atendimento. Lembra que a gente fala valor agregado, por exemplo, final, beleza. Né? Você vai num cara, talvez um fisioterapeuta, ele vai resolver tua dor no momento. Aí vai fazer uma massoterapia, não é assim que funciona? Vai resolver. Mas ele vai te dar um procedimento pra você seguir, pra você acompanhar, fazer as coisas e resolver. Tratar a causa, a causa do problema. A longo prazo. Não. Então, é por isso que o cara estudou e cobra tanto, você cobra tanto. Você é massagista, o cara é fisioterapeuta, é diferente. Exato. Mas os dois é formado. Tudo bem, mas, cara, são coisas diferentes. Cada um tá entregando uma coisa completamente diferente. É igual quando a gente fala de corte de cabelo e barba. Eu falo, cara, uma coisa é cortar o cabelo do cara do jeito que o cara quer. Outra coisa é cortar do jeito que vai ficar bom pra ele. Sim. O cara entender a imagem e falar, pô, ninguém nunca fez isso. Sim. Não sem entregar alguma coisa diferente. Nem podia saber que eu era bonito assim, rapaz. Minha mulher vai pirar. Não é assim que acontece? É diferente. Nossa, o corte tá da hora. Beleza, dá 2, 3 dias tá ruim, parece. Não é? Por que não? Porque o corte foi da hora na hora, mas não era pra você. Entendeu? Sim. Chega. Bom, pior que já estamos quase no horário. Conversa boa, flui. Que hora começou agora, né, mano? Estamos no prazo. Bom, Diegão, nosso tempo é curto, né? Vai passando muito rápido. Deixar dá pra ficar umas 6 horas, né? É gostoso, né? Se deixar, a gente fica até às 6, né? Ixi, vai embora. Conversa boa, vai embora. O que eu queria também, então, só pra gente contextualizar, a gente sempre pede pro nosso convidado dar uma dica pro pessoal. Então, você que tem uma experiência muito grande, você que passou por muita coisa, né? 19 anos de mercado até você empreender, vive em alta performance, é marido, tem uma parte espiritual fortalecida, 2 filhos maravilhosos que você cuida. Não tenho dúvida que isso é viver em alta performance. Então, pro pessoal que tá com essa dúvida, tá querendo começar a empreender, quer viver em alta performance, qual que você acha que é a maior dica que você daria pra essa pessoa hoje? Cara, eu acho que
uma das principais, assim, que eu levo no meu dia a dia é disciplina. Você tem que ser muito regrado, você tem que cuidar das coisas mesmo. Sim. Se você decidir ir, você tem que falar, não, eu vou, mete o pé e vai mesmo. Sim. Porque é o que a gente já falou, não dá pra você entrar meia boca no mercado, né? Então, assim, hoje, né, é o que todo mundo fala, se a gente tá caminhando, dificilmente a gente volta a ser CLT, né? A gente que já tá. Então, assim, você já pegou o caminho das pedras. Os primeiros 6 meses, pra mim, foram bem complicados, assim, porque um CNPJ novo, vocês sabem que tem o que tem por trás, né? Sim. É difícil pra você comprar, é tudo à vista. E aí, quando você começa ali a criar o crédito, as pessoas, os fornecedores, veem que você tem credibilidade, que você passa credibilidade, a coisa começa a ficar um pouco mais maleável. Então, o primeiro ano, assim, eu acho que é crucial. Até minha esposa tá fazendo uma pós e ela falou, né? Ela teve uma aula lá semana passada, ela falou assim, não sei quantos % do mercado aí, acho que 70% das empresas novas, elas param no primeiro ano, não chega no primeiro ano. Aí eu falei, já passei do primeiro, né? Já faço parte dos 30%. Então, cara, você vê que você tá no caminho certo, né? E assim, nós financeiramente, hoje nós não tivemos, assim, retorno, mas nós vemos com bons olhos o nosso negócio. Então, a gente cresceu, o nosso estoque cresceu. Então, assim, você tá no caminho certo. Cara, é trabalhar direito, é trabalhar duro, né? Se motivar a cada dia. Eu tenho os meus combustíveis diários em casa, os meus filhos, a minha família. E eu também falo que um dos meus combustíveis, dos meus combustíveis, né? Um deles é o meu sócio, porque ele acreditou em mim. Eu costumo falar que o que ele fez pra mim é um negócio de pai pra filho. Né? Mas é bom, né? Gostoso, né? Exato. Ele confiou no meu trabalho, confiou naquilo que a gente sempre, que ele sempre viu, né? Durante a minha trajetória, que ele sempre comprou comigo em todas as lojas que eu passei. Então, assim, eu me motivo pra quê? Pra dar o melhor pra minha família e pra ele, né? E assim, cara, eu acho que quem pensa em abrir um negócio, primeiro, pensar muito bem, estudar, ter domínio daquilo que vai empreender, né? Se não tem o domínio, não é a hora, vai buscar, vai estudar, conhece o mercado, conhece produto, conhece fornecedores, né? Eu acho que é isso, conhecer aquilo que você vai abrir e se dedicar, se motivar e correr atrás. Eu acho que é isso. Amém. Cara, amém. Excelente. Isso que você falou é bem legal, que essa questão do seu sócio, que você falou que foi de pai para filho. Cara, eu também, na minha trajetória, a gente vinha de uma condição assim que eu não tinha dinheiro pra montar algo, pra empreender. E assim, as oportunidades, elas aparecem, né? Então, quando eu comprei a escola de curso que era Fisiocursos anteriormente, hoje deixei tudo como Instituto Garbulha, eu também tive, assim, pessoas, né? Tanto quando eu comprei a escola de curso, quanto a própria clínica, né? Sim. Então, pessoas ali que falaram, não, pô, faz uma condição diferente, apoiou e confiou, e isso é bacana, né? Você vê que, assim, seu trabalho tá sendo bem feito, a pessoa confiar, dar esse voto de confiança, é gostoso de receber, né? Não é errado, tá, gente? Muitas vezes a pessoa pergunta, pô, é errado você abrir com investidor, esse tipo de coisa, não. Se a sociedade não é pra sempre, isso é fato, não é casamento, tá, gente? A gente não tem que levar assim, mas é muito bom quando você já tem um resultado e uma credibilidade para isso acontecer. Sim. Né? Porque isso alavanca mais rápido, te facilita alguns caminhos, né? E tem gente que confia em você. Eu também, né? Minha primeira empresa, quando eu abri a barbearia, não foi sozinho, mas depois eu fui tendo sócios investidores, no quais me ajudaram muito ali, poder alavancar mais rápido, pelo meio da questão financeira deles poderem me ajudar ali. Isso não é vergonha pra ninguém. Não. É vergonha, pelo contrário, né? Porque ninguém vai pra um Zé da esquina ali e vai querer investir e confiar, hoje, né? assim, lógico que eu não preciso, não quero, mas hoje, cara, graças a Deus a gente vê, assim, quando a gente tem um bom trabalho, muitas pessoas chegam pra você, pô, quiser eu invisto nisso, invisto naquilo com você. Então isso aí mostra que o que você tá fazendo, não que você deva fazer, mas só pra mostrar que aquilo ali que você tá fazendo certinho, né? Isso reforça que tá sendo bem feito, né? Exato. E a disciplina é fantástica, isso aí tem que ter. Disciplina. Você não tem, não começa, pelo amor de Deus, não atrapalha o negócio, não. Em tudo na vida, né? No trabalho, com a família, casa, com as tarefas de vai casa. morar no mato, sei lá, brother, cara, sozinho. Não tem jeito, né? Atrapalhar a vida dos outros, não, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que a disciplina, hoje eu falo pra minha esposa, cara, hoje é o que mais, assim, é o mais importante, eu acho. Porque, assim, hoje eu cuido de tudo, cara. Eu cuido da compra, eu cuido da venda,
eu limpo a loja, eu lavo o banheiro. É o Severino. Eu carrego. É difícil. Cara, é difícil, mas é prazeroso. Mas é impossível? Não, jamais. Então, mas parece que pros outros tudo é, né? Se precisar, eu chego 6:30 da manhã, saio às 10 da noite. E assim, e a parte financeira pra mim, que eu acho que é o que ali é o principal. Cara, se você se perder num boleto, 2 boletos, meu amigo, vai virar uma bola de neve. Então a disciplina é ali. Se organizar para que isso aconteça. Cara, e isso essa parte financeira até... numa caixinha de pergunta lá, você tinha perguntado, né, como que era mesmo? Até esqueci já. Planejamento? De planejamento segundo semestre, cara, eu tenho investido muito nisso, né? Hoje é mais difícil a gente se organizar, né? Porque com família, trabalho até tarde, mas, cara, tenho feito cursos bastante para essa parte de gestão de empresas, gestão de pessoas, números, porque... A gente tem que se disciplinar para conseguir dar conta de tudo, né? Porque a gente tem que cuidar, né? Cuida dos funcionários, cuida dos números, cuida das contas. Dói muito, cara. Mas é bom, cara. É gostoso. Cara, é prazeroso. Muito prazeroso, cara. Quando você vê o que você já tá construindo, que você já construiu. E hoje eu falo, ainda a gente é um bebê ainda, né? Eu falo pro meu sócio, eu falo, cara, até você citou, né? Eu levo muito assim por parábolas, né? Ou até comparando. Hoje o nosso negócio vamos imaginar que nós somos uma obra, uma casa. Cara, nós estamos no alicerce ainda. Sim. Porque ele já fala, não, vamos abrir outra loja. Eu falo, cara, calma. Longe disso. Mas é muito bom ter um confronto. Sim. Uma pessoa mais, por exemplo... Ele é mais pé no chão e o outro mais pra frente. Você pega uma pessoa que é mais dominante e influente, e aí você pega um cara que estava conforme pra fazer negócio, é bom, entendeu? Porque aí se controla, né? Não, se eu vou por ele, a gente já tava abrindo 2. Cara, não estamos ainda. Calma. Alicerce. Vamos fazer a nossa base, vamos se tornar conhecido, a gente precisa melhorar aqui, ali. Consolidar a empresa, aí né? a gente começa a levantar as paredes e tudo mais, e aí a gente vai seguir. Primeiro a base é o mais importante de tudo. Cara, mas isso é legal porque tenho certeza que Deus vai abençoar muito aí. Amém. Que se nesse ano, né, já teve bons resultados, de agora pra frente é só alavancar. Daqui a pouco tá aberto, com 2, 3. Já ficou aberto no primeiro ano que era Passei difícil. do primeiro ano, já passou, já tá nos 30% aí que você comentou. E há quem diga, né? Sempre tem aqueles, né? Que a gente já falou, ixi, não passa de 6 meses. Ixi, Não vai. Daqui a pouco tá aí, ó. Não passa de 6 meses. Daqui a pouco tá com 6 anos aí, ó. 6 lojas. Exato. Se Deus quiser. Isso aí. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer, Diegão, seu tempo, sua disponibilidade. Lucão, mais um episódio. Agradecer seu tempo também, que eu sei que não tá fácil. Não estamos fácil. E agradecer a todos que deram seu voto de confiança, nossos patrocinadores, que tá ajudando aí no nosso projeto. A gente fica muito feliz em carregar o nome, a marca de vocês e estar divulgando. E se você quiser ser um patrocinador, entre em contato conosco. E para quem nos acompanhou, continue acompanhando, siga o nosso canal, siga o nosso Instagram. Deixe também, Diegão, o Instagram da loja pro pessoal, comenta pro pessoal e o pessoal seguir. Nosso Instagram lá, eu procuro movimentar, fazer algo diferente que lojas não fazia, eu procuro fazer. Então é o @ludecortintas.com. A gente tá sempre postando lá algumas coisas de obras, eu costumo falar de produtos lá, novidades que a gente tenta trazer. Então segue a gente lá. A gente tá fortalecendo o Instagram lá também. Show de bola. Mais alguma consideração? E é isso aí, galera. Seja um patrocinador. Contribua com a gente aqui com o nosso projeto. É isso aí, galera. É só agradecer mesmo. Mais um episódio. Não conhecer o Diegão aí pessoalmente. Fico agradecido e honrado de você ter vindo aqui. Conversa muito boa, né? Sadia, é gostoso ter gente assim do bem perto da gente. E é isso aí. Que Deus abençoe todo mundo e bora pra casa comer, que eu tô com fome. Bora almoçar então, galera. Obrigado. Uma ótima semana a todos.